boa tarde a todos. Quero agradecer o convite formulado pela Academia da Marinha e em particular à professora Ana Paula Avelar e ao professor Vítor Rodrigues, que há algum tempo me haviam proposto este desafio. Obrigado também ao público por estarem presentes e levarem mais uma ensabodela do Dom Sebastião, como é costume, nas minhas conferências. O que eu vou a seguir expor decorre de uma investigação que foi iniciada em parceria com um colega, o Luís Falcão Fonseca, e depois foi desenvolvida no âmbito de vários projetos, que já foram falados aqui, do ramo militar da escrita da imagem, da escrita da guerra, e que tem originado várias candidaturas e financiamento individual e coletivo, um dos quais se encontra em desenvolvimento o tal projeto Moving City. E então vou começar, vou ler, que é para ver se não sai muito do tempo que está atribuído. A campanha militar de Dom Sebastião a Marrocos em 1578, que culminou com a batalha ocorrida na várzea do Baixo Lucos, conhecida em Portugal por Batalha de Alcácer Quibir, é provavelmente um dos temas mais investigados da historiografia portuguesa moderna. No entanto, pouca atenção foi dada a aspectos fundamentais, sem os quais não é possível reconstituir com rigor as diferentes fases da campanha, nem compreender o seu desfecho, nomeadamente a composição humana do exército português nas suas várias dimensões, número de combatentes e não combatentes, nacionalidade, composição profissional, social e etária, a organização da marcha, castramentação, desafios logísticos, a alimentação e o transporte. Muitos outros aspectos, claro, podiam ser falados, mas estes são talvez os principais. É sobre este último aspecto, digamos, da organização da marcha, em particular, que incidirá esta apresentação, a mobilidade do exército sebástico, em 1578. Tenta centrar a atenção em dois momentos fundamentais do conflito, a batalha e o cerco, esquecendo ou diminuindo a importância do movimento dos exércitos, sem o qual nenhum dos outros pode ocorrer. Contudo, a sua importância, portanto, da marcha, foi sublinhada por todos os teóricos da guerra, desde pelo menos Vigésio, que considerou que, na maioria das vezes, havia maior risco na marcha do que no combate. No caso da campanha de 1578, esta componente adquire naturalmente maior complexidade, desde o momento em que se tratou de colocar em solo magrebino um efetivo considerável. Para além do transporte marítimo, o plano iria envolver tanto operações de desembarque anfíbio como de deslocação terrestre. E vamos falar um pouco à maneira dos militares, o objetivo da campanha. Logo que ocupou o trono, o rei português iniciou um processo de reformulação. Pronto, reformulação é um termo um pouco polémico, é mais de sistematização, ainda agora estávamos a falar ali à entrada, é mais de uma sistematização de algo que já existia, mas que se andava disperso, que não era observado na sua totalidade, que não estava sistematizado em legislação específica. Mas, portanto, um processo de reformulação de recursos militares do reino que cobriu várias vertentes, das quais se destacam as iniciativas legislativas, como a publicação da Lei das Armas de 1569 e o Regimento dos Capitães-Mores de 1570, e uma lei que vos dirá que estará mais consentânea com o local onde me encontro agora, de como hundir armados os navios de 1571. Portanto, como se vê, 3 leis em sequência estreita e direta, todos os anos, implementadas uma a seguir à outra. A implementação da legislação, portanto, não é só fabricar a legislação, não é só produzir a legislação, mas sim pô-la em prática. E como? A contratação de oficiais experimentados, italianos, nomeadamente, e a convocação de veteranos da Europa, portugueses, e a realização de vários exercícios e inspeção militar geral aos locais de recrutamento. Foi a grande inspeção do rei, que é algo inédito também em Portugal, é de 1563, que cobriu o Alentejo e o Algarve todo e fez um apanhado todo do potencial militar portanto, de todo o sul do país. E, por fim, a organização de várias expedições. Por fim, passar um pouco da teoria à prática, da fase legislativa à prática. A organização primeiro da Armada de 1572, que muitas vezes é esquecida, uma grande armada que foi destruída em setembro do mesmo ano por um tufão, por uma condição atmosférica extrema. A expedição a Marrocos de 1574, uma primeira expedição de sinalização do local, de um futuro local de intervenção, e depois as subsequentes expedições abortadas de 1575 e 76 também são muitas vezes esquecidas, mas de facto a seguir à expedição de 74 houve a tentativa do rei, do Dom Sebastião, se dirigir a Marrocos por pelo menos mais 2 vezes, que não tiveram lugar, mas a intenção seria essa. A intenção de promover uma intervenção em Marrocos parece surgir como desenlace inevitável de todas estas démarches,
A guerra civil que eclodiu entre os herdeiros do trono sádida surgiu, portanto, como um momento ideal para concretizar um empreendimento militar de vulto. Independentemente da aspiração do rei Dom Sebastião de emular os feitos de armas de Carlos V, que o rei português assumidamente tinha como um dos seus modelos, a expedição de 1578 surge na sequência de todo este processo coerente que foi construído ao longo de quase uma década de preparativos. Tal como o objetivo da expedição, a captura do Porto de Larache, reconhecido como um porto de corsários, não é? Não surge também de forma gratuita, como se verifica pela ocupação deste lugar pela coroa espanhola, então já ibérica, em 1610. E assim, estabelecido o objetivo, Dom Sebastião procurou o concurso do monarca espanhol, processo, aliás, idêntico a outras expedições, como a de Tunis, em 1574, a de Pinhão de Velez, em 1563, ou 1563, exatamente. Idênticos são os objetivos de grande parte das intervenções ibéricas no Norte de África, isto é, são de facto objetivos normais. É sempre a conquista de um porto de mar, no fundo, com uma grande expedição anfíbia e com a envolver efetivos de grande dimensão. E a respectiva composição, como se pode ver aqui por esta tabela, normalmente os exércitos, de facto, que estão envolvidos nestas grandes expedições espanholas, acabam por não sair muito fora daqueles que depois foram envolvidos na Batalha de Alcácer Quibir. Na conhecida reunião de Guadalupe, portanto, em 1576, os dois reis, Dom Sebastião e Filipe II, acordaram nos pontos principais, em especial no objetivo e forças que haviam de compor o contingente. Sabemos que o rei espanhol colocou várias reticências, de forma direta e velada, e que desta postura ambígua haveria de resultar a falta de navios de remo para ocupar Larache, tal porto, com um assalto anfíbio. Mas mesmo sem as 50 galés prometidas por Filipe II, os meios navais portugueses envolvidos deixam claro que se pretendia cumprir o objetivo proposto, inclusivamente não descartar a dita operação de desembarque. E então, no fundo, qual é o efetivo envolvido, o efetivo naval envolvido? Pronto, continuam sempre a haver muitos números dispares, fala-se nas relações mais credíveis da batalha, fala-se em 750 embarcações de todos os tipos, incluindo, e aqui é o que interessará talvez mais e que está mais discriminado, 50 navios bem armados, de quais 6 galeões muito grandes armados. E destes galeões faziam parte o São Mateus e São Martinho, de 700 e tantas toneladas, isto no testemunho deste cronista, cada um com 60 canhões, com a equipagem de 180 homens do mar, marinheiros, bombardeiros e gente da obrigação do navio, e mais 100 homens de armas. 16 navios de remo, que podemos associar então ao desembarque anfíbio, que são as 5 galés, incluindo a Galé Real do Rei, 3 bergantins e agora 6 batelões de feição larga. Isto é uma descrição muito interessante porque não é muito vulgar vermos a descrição deste tipo de navios. 6 batelões de feição larga com muito pouco fundo para lançar gente em terra. Mais de 100 homens em cada barcada. Portanto, isto são navios de desembarque, como hoje em dia os entendemos. Navios de vela redondos, penso que tinham velas, armavam velas. Mas isto é um assunto, é um tema interessante para tratar e para desenvolver e para tentar investigar que tipo de barcos é que são estes. No fundo, temos aqui uma imagem, por exemplo, do desembarque da Ilha Terceira, dos frescos do italiano Tavarone. Temos ali alguns batelões, de facto. Não sei se serão estes os batelões, faltam-lhes os mastros. É um assunto a investigar, de facto. Navios específicos para desembarque anfíbio não é vulgar e penso que aqui estamos no sítio ideal para saber se, de facto, há notícia de situações destas, outras notícias. E, portanto, agora entramos na parte dos itinerários, portanto, a mobilidade do exército, né, sobre o mar. A Armada foi organizada, portanto, há uma ordem que a Armada não se dirigiu, como é óbvio, para o Norte de África, cada barco por si. Havia uma organização, uma ordem na Armada. O rei na frente, mais a terra com os gregários na vanguarda, seguido por todos os navios latinos. Seguia depois o capitão-mor Diogo de Sousa na retaguarda com os navios redondos. Portanto, 2 colunas, uma mais perto de terra com os navios de remo, uma mais afastada mais para o mar com os navios de redondos, de vela redonda. Pronto. E temos ali o itinerário, portanto, saíram a 25 de junho, não é? Foram primeiro fazer a primeira escala em Lagos, depois em Cádiz,
Ficaram lá quase uma semana, depois Tanger, depois Arzila. Agora vou desenvolver um pouco cada uma destas escalas, porque de facto muita coisa tem sido falada sobre o itinerário e sobre, digamos, o tempo de ancoragem da frota e o tempo que demorou e porque é que o rei não se dirigiu logo a Marrocos, porque é que ficou em Tanger, porque é que ficou depois em Arzila tanto tempo. Há uma razão para isto, de facto. No dia 25 de junho, portanto, a Armada levantou o ferro de Belém pela manhã e fundiu em Lagos sobre a tarde. Dia 26 de junho, a Armada levantou o ferro pouco depois do meio-dia e fundiu em Cádiz no dia 28, onde se teve 10 dias, e aqui está, esperando a carreagem, isto é, esperavam-se os veículos de transporte da bagagem do Exército que tinham ficado ainda, não tinham sido carregados com tantos navios, ainda assim não houve espaço para carregar os navios todos, e também o terço do Coronel Francisco de Távora. De facto, o Exército era constituído por à volta de cerca de 15 mil homens, 16 mil homens. Nesta altura começam a aparecer pela primeira vez em Portugal as grandes unidades militares de influência espanhola, os tércios espanhóis, portanto, com a nomenclatura portuguesa terços. Iam 4 terços portugueses, estritamente com soldados portugueses, recrutados em todo o reino. Um destes terços, que era recrutado no Alentejo em Algarve, ainda não se sabe muito bem exatamente onde é que era, qual era o local de recrutamento, mas em princípio no sul do país, e este terço não conseguiu embarcar também por falta de navios. Portanto, o rei parou aqueles 7 dias, ou mais de 7 dias em Cádiz, porque estava de facto à espera de todas estas bagagens e efetivos que ainda não estavam com a frota. Portanto, no dia de 7 de junho, passados os 10 dias, não é? A Armada levantou o ferro ao sair do sol, ainda sem a carreagem, portanto os carros de transporte ainda continuavam em Portugal, e chegou à vista de Tanger já muito sobre a tarde, portanto já quase à noite, por assim dizer. O rei foi ancorar na baía da cidade de Tanger, com as galés e com mais 2 galeões e uma závara. O capitão Mor flutuou mais ao largo, mas logo que amanheceu foi ancorar de fronte da Almadrava, portanto cerca de 5 léguas de Tanger, já à vista de Arzila. O plano do rei era sair em Tanger e daí marchar por terra. Portanto, é preciso não esquecermos que o Dom Sebastião já conhecia Tanger, já tinha lá estado na expedição de 1574, conhecia bem a envolvente, tinha acompanhado uma série de combates que se deram ali à volta da muralha, tinha reconhecido o terreno todo. As muralhas de Tanger estavam recentemente fortificadas de novo, portanto, conseguiam alojar os mais de 20 mil homens que o exército tinha. Eu falei de 15 mil combatentes, porque depois havia toda uma parafernália de gente que acompanhava o exército que não era combatente. Portanto, aquilo é, de facto, uma grande cidade que se aloja em território, neste caso Marrocos, e, portanto, a primeira ideia é, de facto, o rei estacionar as tropas onde conhecia, que era em Tanger. Contudo, é engraçado a forma como, inclusive, o cronista se refere. Tinha-lhe desordenado este desenho a falta de carreagem que ficara toda no Algarve. Portanto, o rei vai ter que seguir para Arzila. Então, o rei, no dia 12 de julho, embarca na sua galé, parte de Tanger já pela noite, na direção de Arzila. Curiosamente, o filho do xerife, portanto, havia um contingente aliado marroquino ao exército de Dom Sebastião, seguiu por terra juntamente com os soldados de Tanger. Portanto, há uma série de soldados das companhias de Tanger que vão também fazer parte da expedição. No dia 14 de julho, finalmente, as tropas desembarcam na manhã do dia 14, de acordo com o regimento que trazia o provedor Luís César e que foi entregue primeiro. Agora, a hierarquia da entrega das ordens, primeiro ao senhor Dom António, ao prior do Crato, depois aos duques e atrás dele aos coronéis dos terços, aos 4 coronéis dos terços e dos outros terços de soldados estrangeiros. Este papel constava de uma repartição por escrito com que se continha o modo e ordem com que cada um havia de sair por terra. Portanto, também os homens não saíam dos barcos à vontade de cada um, havia uma ordem. Tudo isto, toda a arte militar do século XVI, aliás, anda à volta deste conceito de ordem, tudo pausadamente e ordenadamente, cada um por si, com regras muito estritas. E, finalmente, vamos falar do itinerário terrestre. E aqui vamos já agora falar um pouco também do acampamento em Arzila. Digamos que esta cidade, a cidade militar do... A cidade militar de Dom Sebastião, os tais 20 mil homens, isto de facto, para quem tem alguma noção da demografia de Portugal, esta é a segunda cidade portuguesa do século XVI. A primeira cidade é Lisboa, com cerca de 60 mil pessoas. Não há outra cidade com tanta população como tem o exército de Dom Sebastião. Nem o Porto, nem
Porto tem à volta de 12 mil ou 17 mil, agora penso que é 12 mil. As cidades maiores a seguir a Lisboa andam à volta dos pouco mais de 10 mil pessoas. O Exército tem mais de 20 mil pessoas. Portanto, é a segunda cidade portuguesa do século XVI. E que espaço é que ocupa esta segunda cidade? Nós temos feito algum trabalho sobre um acampamento idêntico que foi feito, ou com a mesma dimensão, que foi o acampamento espanhol, da mesma época, de uma época parecida, portanto, muito próxima de 1580, do Exército Espanhol de Invasão de Portugal de 1580, que se alojou ali à volta em Badajoz, na povoação de Cantilhana, e esse exército, com mais ou menos um efetivo idêntico, não muito fora do exército de São Sebastião, ocupou cerca de 4 hectares. E, portanto, é mais ou menos essa a conta, e mesmo em função daquilo que está referido nas relações, digamos que, grosso modo, temos, para quem conhecer Herzila, temos aqui a cidade fortificada de Herzila, que ainda existe nos dias de hoje, e temos aqui os arredores, e digamos que pelas relações presenciais, o exército estava limitado aqui por este cerro, pelo Facho, por este outro monte e por aqui, eventualmente, por este ribeiro que hoje tem inexistente. E pelo Rio Doce, claro, que aqui corre. Portanto, o exército estaria encaixado aqui, a coberto da muralha. E aproveitava, e como é que se fortificava este exército? Aproveitava valados, portanto eram fortificações, eram zonas ligadas à estrutura defensiva de Herzila, eram zonas de semi-fortificadas, percursos protegidos, que permitiam os soldados, em caso de cerco, andar por aqui, fazer a ligação aos diversos pontos de vigia. Portanto, conclusão, eles aproveitaram quer os pontos naturais, cerro, rios, quer as zonas altas, quer a zona do Facho, quer os tais valados, quer aqui esta zona, este ribeiro e este outeiro, vá lá, e era aqui que se alojava. Como vê, isto anda também por volta de 2 km quadrados também. É uma área imensa de ocupação. Por fim, falando então do itinerário de terra. Ora bem, isto são os diversos pareceres, de facto, refere-se muitas vezes que o Dom Sebastião seguiu porque queria, contra todos os pareceres, seguiu por terra. Não é verdade. De facto, não se tomam estas decisões de movimentação dos exércitos, mesmo da própria forma de construir o exército no campo de batalha. Tudo isto é decidido em Conselho de Guerra. Portugal não é exceção, isso é algo que se faz em Espanha. Em várias situações, os espanhóis também não têm uma única voz nos Conselhos de Guerra, há várias opiniões que se degladiam nestes conselhos. Por exemplo, na campanha dos Açores, a zona de desembarque da Baía das Mós, em 1583, não é escolhida sem polémica. Há muita gente que é a favor, há muita gente que é contra. Depois quem decide é o comandante, é a cabeça do exército, depois é que decide. Mas há vários pareceres muitas vezes contraditórios, e de facto foi o que sucedeu aqui com a marcha por terra ou a eventual aproximação ao objetivo através do mar. Havia pareceres que diziam, que achavam que se poderia, de facto, e deveria fazer o desembarque direto em Larache, um desembarque anfíbio, e havia outros pareceres que não, por várias razões, seria melhor fazer a marcha por terra, segundo 2 itinerários diferentes, dos quais depois vou falar mais a seguir, 2 itinerários terrestres, mas que se podem resumir a dois percursos. Um é um percurso marítimo, a acompanhar a costa, um outro é um percurso terrestre, interior, que liga, como veremos mais tarde, que liga pontos importantes e são pistas milenares, por assim dizer. Eu vou só ler um pouco do que eram. Isto são as razões para marchar por terra, que é o mesmo que falar dos inconvenientes dos diversos pareceres do Conselho de Guerra, como descreve um dos testemunhos presenciais da Batalha de Alcácer Quibir, Jerónimo Mendonça, na sua Jornada de África. É uma das crónicas, uma das relações mais conhecidas também da campanha. E, portanto, vou passar a ler. Os inconvenientes que se alegavam eram, primeiramente, contra o parecer de ir ao rei desembarcar em terra, estar a fortaleza de Larache, portanto, isto é o desembarque, portanto, o parecer contra o desembarque. Estar a fortaleza de Larache, situada sobre um banco de areia, cá está o banco de areia, não é? Ali está, portanto, a fortaleza de Larache está aqui. Esta fortificação, na altura, não existia, existia apenas esta e este castelo, que ele chamava o Castelo dos Genoveses. Como se vê, a barra é apertada. Começa logo por aí. Depois esta zona é uma zona dificultosa dos barcos entrarem por ali, de fazerem um cerco.
de maneira que nenhuma ave se podia entrar por ela sem risco, muito grande dos baixos e da artilharia, e que desembarcar no rolo do mar, na Costa Brava, é preciso que nos lembremos que isto é uma costa atlântica, que não é brincadeira nenhuma. Quando os espanhóis ocuparam Laracha em 1610, não desembarcaram, tiveram 2 dias, estiveram 2 dias à espera de poder desembarcar e sem oposição. Aqui não seria... Todos estes fortes, todos estes castelos estavam todos fortificados e com mais... e reforçados com guarnição. Quando o tempo o consentisse, também era notável o perigo pela facilidade com que os mouros, com trincheiras na praia, se podiam defender da gente que havia de sair com tanto trabalho, com água pelos peitos, a risco de poder vir uma tormenta e ser forçado a levantar-se à armada e deixar meia gente em terra. E quando desembarcasse toda, como da Costa Brava, se podia tirar artilharia e mantimentos. Portanto, fazer o abastecimento dos soldados já na praia. O segundo parecer de marchar o exército por terra, ao longo do mar, portanto, o percurso costeiro, que viria por aqui, não é? Porque viria de cima da Arzila por aqui. Também diziam que de modo que se havia de passar o rio. Aqui está, eles tinham necessariamente que passar o rio, exatamente, o que tornava esta aproximação à fortificação um pequeno desembarque também. Pois forçadamente os bateios da armada, barcas ou galés que para isso eram necessárias, haviam de entrar pela barra dentro, onde, como está dito, a fortaleza com toda a artilharia e mosquetes juntamente, havia de defender a entrada de maneira que, metendo tudo ao fundo, ninguém ousasse cometer lá, e nenhum outro remédio havia para além de serem as 4 léguas de Arzila a Larache, muito ásperas de montanha. Portanto, estamos já a falar do segundo itinerário de aproximação. Portanto, o terceiro parecer de marchar o campo por terra é agora o percurso interior. Diziam que corriam muito risco por falta de mantimentos, dos assaltos que os mouros podiam dar dia e noite, além de tudo isto que se oferecia ao rei dar uma batalha, em que não somente aventurava a honra e reputação deste reino, toda a nobreza, valor e substância dele, mas a sua vida e pessoa, fundamental, não é? Em que consistia a perpétua consolação e remédio de todos. Portanto, como se vê, cada um dos pareceres tinha prós e contras, e foi esta decisão que foi tomada contra a lógica de uns e de outros, não é verdade? E então como é que o exército caminhou? De facto, o exército permaneceu de Arzila, uma vez mais, bastante tempo, entre 14 e 17 de julho, alojado fora das muralhas, como já se falou. E o que é que acontece? De facto, aguardava-se também a chegada dos tais carros, uma vez que no Conselho de Guerra se decidiu, finalmente, pela marcha por terra, pelo percurso interior, pelo itinerário interior, do qual já vou falar daqui a bocadinho, e portanto, o exército não podia caminhar sem carros que transportassem as bagagens. E foi isso que o rei aguardou estes quase 15 dias, foram 2 semanas praticamente, que aguardou em Arzila. Portanto, conhece a formatura de baixa do exército com razoável detalhe, que o cronista, digamos que a crónica é a relação mais importante, que nos dá mais elementos de caráter militar, mais fiável, que se articula com todas as outras, que serve um pouco de guia para todas as outras relações, é aquela que é conhecida como o sumário das coisas que sucederam na barbaria, foi publicada pelo Francisco Salles Loureiro, com o nome de Crónica do Xerife Muley Mahomet e do Rei Dom Sebastião. Portanto, essa é a relação, a pessoa que a escreve percebe-se que entende da arte da guerra, era um criado de Dom António, sabe-se que acompanhava um dos coronéis dos terços, ele vai, aliás, segui-lo durante toda a batalha e descreve a batalha a partir daquele ponto de vista, do meio do exército, precisamente por aqui, ele seguia aqui nesta zona do exército, e, portanto, é esta, digamos, a relação que serve normalmente de base para conseguirmos perceber como é que o exército marchou, quer como ele combateu. E, portanto, este autor diz, e a ordem com que se caminhou nesse dia, portanto, todos os dias o exército ia formado da mesma maneira, e que foi a mesma que se levou nos dias seguintes, era com a infantaria dos terços, ordenada em esquadrões. Portanto, os esquadrões são as formaturas militares, para quem não está a par desta nomenclatura, são as formaturas táticas, cada um daqueles quadradinhos é um esquadrão, digamos assim, repartidos na vanguarda, retaguarda e batalha, com todas elas situadas a distância conveniente para poder ir a bagagem no meio dos esquadrões, durante a marcha, bem entendido. O itinerário atravessava território hostil, portanto os esquadrões organizaram-se em forma não muito engrossada, portanto formados em colunas, eram protegidos pela cavalaria que se desdobrava pelo exterior, como vemos,
os cavalos pesados designados por acobertados nas alas e os ligeiros da estradiota e da gineta na frente e retaguarda. Uma estimativa muito geral, pronto, em função agora de tudo o que é tratadística militar do século XVI, em que nos dão medidas, dão-nos toda a métrica que era utilizada na colocação dos soldados em batalha, em ordem de batalha. Digamos que isto devia ser um retângulo, grosso modo, com 200 metros de frente por 500 de profundidade. Portanto, isto é isto que vai avançando pelo território marroquino ao longo de certas pistas que são conhecidas por todos, que é outro aspecto interessante. Porque, de facto, todas as fontes primárias, testemunhos fiáveis e detalhados em primeira mão, concordam unanimemente na localização do território onde o exército português operava, isto é, o triângulo geográfico Argila, Alcácer, Quibir, Larache, e região servida pela antiga rede viária da Mauritânia Tingitana, nomeadamente o trajeto interior entre Tingis, portanto, a Tanger, e o Ópido Novo, Alcácer Quibir, o Castelo Novo, Alcácer Quibir, romanas. Portanto, é este itinerário que são pistas, não é propriamente uma via romana, são pistas que vão ser utilizadas pelo exército de Dom Sebastião. Portanto, isto é conhecido. Portanto, quando se fala que o Dom Sebastião não faz o reconhecimento devido do itinerário, não precisava de fazer um reconhecimento tout court, porque, de facto, era aqui que os portugueses operavam desde há 100 anos. Estas vias eram conhecidas, são estas as duas. Portanto, cá está o itinerário de costa, portanto, que sai de Tanger, não é? Vai a Zili, que é Arzila, basicamente, e, portanto, vai para Lixos, que é ao pé de Larache. Este é o itinerário da costa e o outro itinerário interno. Há de Novas, que não se sabe muito bem a localização, mas, curiosamente, a partir do itinerário de Dom Sebastião, passámos a saber qual é a localização de Novas. E, finalmente, para o Ópido Novo, que é Alcácer Quibir. Claro que o exército não chegou exatamente a Alcácer Quibir, a batalha deu-se algures aqui entre dois braços de rios, entre os dois grandes rios, o Mucazim e o Lucos. Portanto, isto são itinerários milenares que o Dom Sebastião segue, que o exército de Dom Sebastião segue. Aliás, não é o Dom Sebastião, digamos que é a entourage militar do exército de Dom Sebastião. Que é bom também lembrar-nos que o rei não decide absolutamente sozinho. E cá temos, então, o itinerário do exército. Foi uma semana de marcha, portanto, foi um grande itinerário, são cerca de 70 quilómetros. Existe um levantamento muito interessante, já com muitos anos, de 1940. Aliás, há muito material muito interessante que tem sido pouco trabalhado, que é o material produzido na época do Protetorado Espanhol, e que tem muitos dados interessantes que nos ajudam a estabelecer vários pontos do itinerário. Por exemplo, isto é um trabalho interessantíssimo e necessário e que urge rever e aprofundar. Portanto, em que faz o confronto da toponímia portuguesa com a toponímia na altura dos anos 40. E, de facto, aqui, logo à partida, conseguimos identificar o primeiro acampamento, que é ali. O primeiro acampamento, que é o acampamento dos Moinhos, como eles chamam, que eles chamam aqui o Elmenar, mas que, na verdade, é entre estes dois braços, entre o Rio Doce e depois outro braço de rio. Este é o primeiro acampamento. A partir deste levantamento já não se consegue identificar muito bem os outros, mas, em todo o caso, sabe-se que depois o rei vai apanhar, o exército vai apanhar esta zona que nos dão como o Sobral de Larache, o Sobreiral de Larache, que é uma zona ampla, que normalmente as pessoas associam a uma zona já muito próxima de Larache, mas na verdade é muito ampla. Portanto, também não estamos a falar, portanto, propriamente dos areais de Alcácer Quibir. Isto é uma zona altamente arborizada, cheia de braços de rios, atravessamentos. Portanto, isto não é diferente do Alentejo, por exemplo. Não estamos propriamente no deserto do Saara, não é? Portanto, quando se fala que o exército vai no Pino do Agosto, é o Pino do Agosto no Alentejo, é o Pino do Agosto. Esta zona, aliás, é menos quente do que o Baixo Alentejo. É uma coisa curiosa. Não é curioso, tem aqui uma série de zonas montanhosas e de rios que ajudam, e tinha esta zona toda arborizada que tornava esta zona muito aprazível. E, portanto, o exército fez 5 acampamentos distintos, aproveitando, como sempre, os rios ou ribeiros como parte do dispositivo defensivo, eventualmente protegido com a escavação de uma trincheira e colocação dos próprios carros de transporte nos pontos mais desguarnecidos. Portanto, é sempre, e isto tem tudo a ver com a tratadística. A tratadística é o que preconiza, de facto. Quando os acampamentos não são
acampamentos de grande duração, é uma trincheira que se escava, reforça-se com os carros. Isto é o que diz o primeiro grande tratado de castrametação, que é escrito pelo Juan Batista Antonelli, que depois está na expedição espanhola, na invasão espanhola de 1580. Ele escreve o primeiro tratado de castrametação que sai fora dos parâmetros clássicos, que usa o conhecimento moderno do campo de batalha, e de facto o que o exército de Dom Sebastião faz é seguir tudo o que é preconizado pelo Juan Batista Antonelli. É muito curioso. E, portanto, resumidamente, portanto, noite para 28 para 29 de junho, o primeiro acampamento, uma légua de argila, portanto, só se conseguiu avançar uma légua. Na noite de 31 para 1 de agosto, o exército acampou nesta zona, portanto, este acampamento é particularmente importante, que chamam Cabeça de Ardana, por Condestágio e o Góis Loureiro, são dois dos cronistas da batalha, mas que, na verdade, eles mantiveram, o exército ficou aqui portanto, ficou 2 dias. E porquê? Porque, de facto, chegou-se à conclusão que o itinerário estava a ser muito difícil e pensou voltar-se com o exército atrás, mas não foi possível porque, entretanto, a frota já tinha partido de Argila e já estava colocada à frente de Larache à espera do exército. Portanto, optou-se por continuar de novo o itinerário. E então, noite de 1 para 2 de agosto, temos o acampamento dos 2 Ribeiros, que é este aqui. Finalmente, o alojamento no Sovaral de Larache, aqui a algures, não é? Que seria este. E, por fim, o último acampamento, que é o acampamento dia 4, que se consegue identificar com alguma certeza tanto quanto é possível. Portanto, para terem a noção, nós agora, esta imagem do Google vai-nos dar esta zona, portanto, vai-nos dar a zona deste rio. Este é o rio Lucos, que vai para Alcácer Quibir. Este é o rio Mucazem, portanto é um braço do rio Lucos. E esta imagem que agora vai seguir vai-nos dar o terreno entre estes 2 braços de rio, que é aqui. Portanto, temos aqui o rio Lucos e temos aqui o Mucazim. Curiosamente, eu fiz uma sobreposição muito em cima do joelho, por assim dizer, com um levantamento espanhol feito também nos anos 50 sobre digamos, um mapa quase contemporâneo, não é? E, curiosamente, o levantamento espanhol coincide em termos do que são os rios, a posição dos rios. E, portanto, numa primeira fase da investigação que temos feito, que fiz com o Luís Falcão Fonseca, estávamos a dar o campo de batalha como aqui esta povoação, que é a povoação de Suacan. Portanto, supostamente o último acampamento do exército teria sido aqui nesta zona. O exército tinha depois percorrido isto, que são à volta de 4 km, e a batalha tinha-se dado neste sítio. Estas imagens que eu agora vou mostrar é uma reportagem da única campanha arqueológica de que eu tenho conhecimento, e penso que foi a única, penso que não há outra, que foi nos anos 40, à entrada dos anos 40, precisamente na época do Protetorado Espanhol, em que, de facto, onde é que se escavou? Escavou-se no Morábito, que existe numa cuba, que existe aqui em Suacan, na povoação de Suacan, que está ali ainda assinalado, que diz a tradição que foi o sítio onde a batalha teve o seu ponto culminante. E este Morábito, supostamente, estaria a assinalar o local onde um dos reis, porque esta batalha em Marrocos chama-se a Batalha dos 3 Reis, porque 3 reis, o pretendente ao trono, o Dom Sebastião e o atual xarife, e o então xarife, morreram todos, e fizeram-se umas escavações aqui em volta deste Morábito, e de facto o César Montalbán descobriu 40 sepulturas, o que indica que isto é uma necrópole muito razoável, e por isso é que há, enfim, costuma atribuir-se a zona da batalha aqui. Para além de que também confirma-se um pouco dos acidentes topográficos que vêm nas várias relações. Isto é, que a batalha se tinha dado numa zona com uma tupetada, como eles chamam, portanto, uma colina de pouca subida, o que de facto atrás de Suacan existe. Esta colina faz todo o sentido de ser a colina de que se fala nas relações, porque o que dizem é que a cavalaria sádida surgiu de trás da colina sem que os portugueses percebessem, surgiu de um lado e do outro.
digamos, o exército português ia avançando por aqui. Esta é a zona onde ainda está o tal Morábito, que está aqui em várias situações, desde o Pierre Berthier em 84, que foi lá que fez este levantamento, a um americano, o Cameron Plummer também fez uma fotografia do mesmo Morábito, eu também fiz. E, portanto, o Morábito continua lá, faz todo o sentido que a batalha tenha sido aqui, é uma boa hipótese. Inclusive, nas escavações do Monte Alban existe aqui uma via férrea, como veem. É a mesma via férrea que lá está, esta aqui, está ali atrás. Portanto, isto é uma boa hipótese. Não fosse, de facto, e com isto vou concluir, não fosse, de facto, as relações, uma vez mais, e a cronística da época, e nomeadamente aqui a iconografia da época, como seja o desenho do Freire Luís Neto da relação das guerras de barbaria, que, de facto, coloca o exército de maneira completamente diferente. Se na zona de Soaca, no exército, saiu do acampamento para nesta direção, aqui, na crónica do Frei Luís Neto, temos aqui o Mocassim, temos aqui o Luco, portanto, Alcácer Quibir está naquele sentido. O exército aqui, neste caso, viria para este lado. E, de facto, muita da tradição, não digo da tradição oral, sim, da zona, dá a batalha como tendo sido ferida neste local. Portanto, temos aqui muito material para continuar a investigar. Agora precisamos de um empurrão para irmos a Marrocos na pelgada do exército de Dom Sebastião. E pronto, é tudo. Obrigado.